PowerPoint. Então, é o penúltimo ponto, né, lá daquelas cinco posturas, tá? Então, nós estamos indo para a quarta postura, que seria correr, tá? E eu vou basear em Hebreus 12, versículos 1 e 2, mas, na verdade, eu vou falar assim, meio pelo capítulo todo, tá? Vou dar um enfoque mais nesses dois versículos, mas assim, vou comentar um pouco do capítulo todo, que ele meio que auto se explica, né? Tá bom? Tá, então eu vou ler, tá? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria, da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Tá? Então, esses dois versículos. Na verdade, o livro de Hebreus, que a gente não tem certeza do autor, né? Mas a maioria acredita que foi Paulo que escreveu, por causa da maneira como foi escrito, algumas palavras similares às outras cartas paulinas, né? Tá? Mas ela foi escrita com a finalidade de incentivar as pessoas a buscar essa vida com Cristo, né, de fidelidade e de estar buscando também esse crescimento. Tá? Assim, eu coloquei aqui a sua nova aliança, quer dizer assim, de você estar vivendo nessa nova realidade de vida com Cristo. Tá? Então, aqui no livro de Hebreus, a gente vai ver que aqueles que são os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que alcançam essa maturidade, tá? Então, assim, não só aqui a gente fala que ele está falando sobre a corrida e essa analogia, essa alegoria, né, sobre as histórias, essa comparação, né, com a corrida, as competições atléticas dos gregos, que era muito comum, né, naquela época, ajudavam para que as pessoas pudessem entender como deveria ser a vida cristã, tá? Então, essa é a introdução. Então, ele começa dizendo aqui que antes do desafio, né, da gente estar buscando, correndo e crescendo na nossa vida cristã, ele fala assim que nós temos ao nosso redor uma grande nuvem de testemunhas. Então, a gente pode ver assim, no capítulo 11, né, de Hebreus, ele fala sobre os heróis da fé. Essa nuvem de testemunhas são aquelas pessoas que já correram e já alcançaram, né, vamos dizer assim, a sua carreira na corrida, tá? Na vida cristã. Então, são as pessoas que já viveram e já morreram, tá? Então, assim, a gente vê que no capítulo 11, eles falam assim, vamos ver ali, no finalzinho do capítulo 11, ele fala assim: todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Alguns, percebe bem isso? Alguns não conseguiram
ver, né, ou experimentar as promessas. Eles deram bom testemunho, eles sofreram, alguns foram martirizados, alguns foram mortos, que você vê assim no versículo 35, né? Um pouquinho antes, 32, né? Fala assim: por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Quer dizer, esses são os que experimentaram um pouco da vitória e algumas bênçãos no meio do sofrimento, entendeu? Mas alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias, açoites, até algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos ângulos da terra. Sofreram, né? Mas, apesar disso, mantiveram um bom testemunho da sua fé, mas não viram a concretização da promessa. Porque Deus achou que algo melhor para eles seria através de nós eles fossem aperfeiçoados. Você vê que é uma continuidade, né? Então, assim, é como se essa nuvem de testemunhas, olha, eles passaram por tantas dificuldades para poder nos incentivar na nossa corrida, mesmo no meio dos nossos sofrimentos. Talvez alguns dos nossos sofrimentos não são nem comparáveis com alguns sofrimentos que alguns deles passaram, né? Porque, nossa, aqui torturados, foram açoitados, aqui fala apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Quer dizer, assim, coisas que a gente não está passando por esse tipo de sofrimento, tá? Mas foi para que a gente não fique desanimados, né, diante das nossas dificuldades, dos nossos obstáculos, mas que a gente possa ser incentivado, como se eles ficassem na arquibancada torcendo por nós, né? Tá? Então, essa nuvem de testemunhas que Paulo, o autor de Hebreu, fala, é para que nós possamos ser encorajados na nossa corrida. Mas tem algumas coisas que atrapalham a nossa corrida. Então, ele fala aqui no versículo 1 mesmo: livremo-nos de todo o peso. Ou em algumas versões, desembaraçando de todo o peso. Por exemplo, assim, pensando numa corrida, aqueles que estão fora do peso, né, que está meio gordinho, a gente sabe que fica difícil de correr, né? Fica mais cansativo, você aguenta pouco tempo, tem pouca resistência, né? Mas o que significa na nossa vida cristã, o que significa esse peso que o autor de Hebreus quis nos dizer, tá? Então, aqui eu coloquei assim, em Lucas 9, 57 a 62, fala lá quando quando Jesus começa a chamar os discípulos para seguir a ele, alguns começam a dar desculpa, né? Ah, deixa primeiro eu enterrar meu pai, deixa primeiro eu fazer isso, deixa não sei o que lá. E Jesus fala lá que algumas coisas que nos impedem de ir para frente, né? Que nos segura, que nos prende, às vezes é um excesso que a gente tem nas nossas vidas. Eu penso que ter uma vida simples, pelo menos nos dias de hoje, é um desafio muito grande,
né? Porque antigamente não tinha muita coisa mesmo, né? Então a vida era simples. Mas eu já fiz uma vez um estudo sobre isso e eu achei assim uma riqueza tão grande, né? É, eu não coloquei exatamente isso lá nos temas do estudo lá que eu sugeri, mas esse era um dos temas que eu achava muito interessante da gente estudar, porque a gente precisa reaprender a ter uma vida simples. Eu, pelo menos, eu penso assim, que nem toda vez que eu tenho que fazer mudança, eu penso, nossa, tem tanta coisa que eu devia descartar, entendeu? Para ter uma vida mais simples, que a gente não precisa. Eu descobri isso quando eu estava lá em Osasco, porque eu estava mudando muito, né, para lá e para cá. Mesmo um pouquinho antes, quando eu estava em Curitiba, eu fiquei 4 anos em Curitiba. Mudei 4 vezes. Imagine. Então, nesses 4 anos, tinha caixa que eu nem queria mais abrir, porque nem valia mais a pena ficar abrindo, entendeu? Porque ia ter que mudar de novo, então tinha que arranjar a caixa de novo, tinha que fechar tudo de novo. E mesmo assim, lá em Osasco, quando eu mudei, e aí eu fui morar ali na casa da missão, o pastor Sato tinha me comentado um negócio que era que aquela casa lá era para o filho dele. Ele falou bem na minha cara. Aí eu falei assim, ai meu Deus do céu, quer dizer que eu estou morando aqui enquanto eu não achar uma outra casa. Então teve coisa que eu também não tive coragem de abrir para tirar e depois ter que colocar tudo de novo em caixa para mudar de novo, né? Então, depois eu descobri que eu não precisava daquilo mesmo, né? Porque ficou fechado, sei lá, 4, 5 anos. Foi 5 anos, acho que ficou fechado. Eu falei, claro que teve coisa que eu tive que comprar, porque eu já não sabia nem onde que caixa que estava, então eu preferia comprar do que. Então, assim, a gente hoje vive uma vida mais complicada, cheia de excessos, né? Que acaba nos prendendo. Então, às vezes a gente não faz alguma coisa, por exemplo, Deus está falando para você fazer alguma coisa e você acaba não fazendo porque você tem outras coisas para fazer, entenderam? Então, assim, desembaraçar do todo o peso é tirar da nossa vida aquilo que nos prende, nos impede de caminhar. Aqui nós estamos falando, não é nem de caminhar, nós estamos falando de correr, né? Então, o autor ele fala assim, uma das coisas que nos impede de conseguir, né, nós estarmos buscando essa corrida, de estar cumprindo com essa corrida, é porque a gente carrega pesos. E essa semana foi, no dia 15, nós comemoramos 95 anos da Igreja Hollins aqui no Brasil, né? E aí, assim, a gente olhando para os pioneiros, eles tiveram vida simples, né? E aí estava lendo lá no Japão mesmo, os missionários que começaram o trabalho lá na Igreja Hollins, foi o casal Kalman, né? Charles Kalman. E ele também experimentou essa vida simples, né? Pouca coisa na casa. Quer dizer, lá no Japão já não tem cama, não tem algumas coisas que, né? Não precisa. Um ambiente era usado para todas as coisas, né? Sala, quarto, cozinha, né? Tudo era numa sala só, né? Então, assim, é uma vida mais simples, que seja, que a gente não precisa de tanto luxo como a gente tem hoje, né? Então, assim, o que está te segurando? O que está te impedindo de correr, de experimentar uma vida mais intensa com Deus? De fazer aquela vontade que Deus está pedindo para nós? O que está nos segurando? Será que é sua própria família? Será que é seu trabalho? Será que é seus hobbies? Entendeu? Alguma coisa pode estar nos prendendo por causa que é um peso que a gente está carregando que a gente não precisa. O segundo, ele fala também do pecado, mas não é um pecado, o pecado, vamos dizer assim, um pecado comum, tá? Aqui é um pecado que fala assim,
Olha a palavra que ele usa. Do pecado, aqui na minha linguagem, que é da NVI, do pecado que tão firmemente se apega a nós. Que é esse pecado que fica grudado, parece em nós, que não nos larga? É aquele pecado, né, que eu coloquei aqui, um pecado arraigado. O que é um pecado arraigado? Já criou raízes. É um pecado, vamos dizer assim, que já virou um vício. Pensa assim, talvez ninguém vai falar, né? Ah, eu tenho um pecado que não larga de mim. Mas existe algumas coisas que são como fortalezas do demônio sobre a nossa vida. Isso faz parte da nossa batalha espiritual e que a gente precisa, então, lutar contra. Tá? Então, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 4 a 6, deixa eu abrir ali. Ele fala assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Então, assim, uma das formas de Satanás nos dominar é na nossa mente. Ele pode não, por exemplo, você pode não ficar endemoniado, né? Tipo, o demônio tomar, possuído pelo demônio. Mas ele pode te prender em algumas coisas, principalmente na sua mente. Né? Então, se sua mente não está cheia da palavra de Deus, daquilo que é de Deus, se ficar vazia, é o espaço perfeito para o diabo poder atacar, te enganar e te prender. Tá? Então, tem coisas na nossa vida que acaba ficando arraigado, né, alguns pecados, porque virou vício. Então, aquilo não consegue, né, não consegue se livrar, ou alguma brecha que a gente deixou que o diabo pode usar também para nos atacar. Tá? Então, alguma fraqueza que a gente tem e que a gente não confessa, que a gente não busca, né, essa santidade com Deus. Então, ele fala assim que esse pecado que fica grudado em nós pode atrapalhar da gente conseguir cumprir com aquilo que é o propósito de Deus nas nossas vidas. Tá? Então, essas são as coisas que podem estar nos impedindo de correr. E como a gente deve correr? Aqui fala assim: nós devemos correr com perseverança. O que significa correr com perseverança? Se a gente continuar o capítulo 12, tá? Ele vai falar sobre a disciplina de Deus, que Deus corrige aquele que ele ama, e ele colocou nossos pais primeiro para estar nos ajudando para podermos sermos trabalhados, e depois ele fala dos sofrimentos que a gente passa, que a gente não tem que desanimar por causa disso que a gente está passando, porque é como se fosse uma disciplina, um teste de Deus para que a gente possa conseguir chegar na maturidade, tá? Então, assim, a gente sabe que correr, se você não treinar, né? Se você não se disciplinar, por exemplo, hoje está chovendo, acho que hoje não vou correr. Aí, hoje eu estou cansado, acho que eu não vou correr.
Se você não tiver uma disciplina, você não vai conseguir correr, né? E uma maratona não é que nem uma corrida de 100 metros. Você precisa ter uma certa resistência, né, para uma corrida de 100 metros. Dá um tiro e você consegue correr. Mas se você não tiver uma boa resistência, se você não tiver uma disciplina, uma vida de treinos e disciplinas, você não vai aguentar uma maratona, né? Eu nunca corri e também acho que não vou correr essa maratona na vida, assim, na corrida. Mas a minha irmã, ela gosta de correr, né? Mas ela teve um problema no joelho, no calcanhar mesmo, e aí ela teve que parar um tempo. E eu sei que se você parou, é difícil retomar de novo, né? Não é fácil. Então, assim, essa disciplina na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se a gente não ter o cuidado de estar buscando, de estar sempre orando, lendo a palavra de Deus, chega uma hora que a gente desacostuma e a gente não consegue mais, né? Então, a gente precisa ter disciplina, a gente precisa ter perseverança. E aí eu coloquei aqui, depois ele fala assim, corramos não somente com perseverança, a carreira que nos está proposta. Ou seja, não é igual para todo mundo. Cada um tem uma carreira. Eu coloquei ali o versículo de 1 Coríntios 12, 15 a 19, que fala lá. Porque algum é mão, o outro é pé, o outro é o coração, o outro é a boca. E ali fala assim, se você que é mão, né, não fizer aquilo que a mão tem que fazer, mas querer fazer o que o pé quer fazer, vai ficar esquisito, vai ser complicado. Até vai conseguir fazer um pouco, mas depois vai cansar, porque não é a sua carreira, não é o propósito de Deus para a sua vida. Então, Deus tem um propósito para a vida de cada um, tá? E a gente tem que descobrir qual é essa nossa corrida, para a gente poder correr bem, né? A nossa corrida, a gente pode ter incentivo de outras pessoas, mas ninguém pode correr por ninguém. Eu não posso correr por você, você não pode correr por mim. Eu posso te incentivar a correr, eu posso até te ajudar a correr, mas eu não posso correr no seu lugar. Tá? Então, cada um tem que descobrir qual é a carreira que nos está proposta, para a gente poder conseguir correr bem, né? E aí ele fala assim, o que nos incentiva, né? O que nos permite conseguir correr? É porque a gente pode olhar firmemente para Jesus, que é o nosso autor e consumador da fé. Ele é o nosso objetivo, vamos dizer assim que ele é o prêmio, ele é o troféu, né? Mas não é só isso, né? Jesus aqui fala que ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, Jesus dá a fé para todos aqueles que se aproximam de Deus através dele, tá? Então, ele sofreu tudo para que nós pudéssemos, através do sofrimento dele, nós pudéssemos ser aperfeiçoados. Então, Jesus, ele fala ali que ele trocou a alegria que estava proposta, né? Quer dizer, Jesus já era Deus, ele não precisava ter sofrido tudo o que ele sofreu, mas ele preferiu trocar essa alegria que estava proposta para suportar a cruz, né? Que fala aqui na minha versão fala sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita de Deus. Então, se você ler lá em Efésios, fala lá a escolha que Jesus fez. Ele deixou de ser Deus
para vir ser como homem, sofrer tudo, né, como homem, para que nós pudéssemos encontrar, vamos dizer assim, não só a salvação, mas da gente poder experimentar nessa vida transformada e nos sermos santificados e sermos salvos por Ele, tá? Ele podia ter ficado no céu, né? Ele podia ter ficado junto com Deus numa boa. A crucificação foi vamos dizer assim, era algo maior, assim, de vergonha, né? Ser morto através da cruz. Mas ele preferiu, escolheu, né, suportar toda essa humilhação, sofrimento, a zombaria, as dores, tudo, para que nós não venhamos a nos fatigar, tá? Então, ele resistiu e suportou para que nós pudéssemos viver. Então, aqui, um pouquinho antes, no capítulo 11, né, fala assim que, acho que, não, no capítulo 4, acho que no capítulo 11 mesmo, fala que na nossa luta contra o pecado, a gente não resistiu, a gente ainda não resistiu a ponto de derramar sangue, porque Cristo é que fez essa obra por nós, tá? Então, por causa de Cristo é que nós podemos vencer o pecado, né, na nossa vida cristã. Então, através de Cristo nós fomos aperfeiçoados. Então, a gente, além de ter um foco, um objetivo, né? Então, olhar para Jesus e buscar dele o encorajamento, é ele que nos capacita nessa corrida. Se não fosse a obra de Cristo lá na cruz, a gente não estaria nem nessa corrida. Versículo 12. Capítulo 12, versículos 12 e versículos 13. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Que muitas vezes na nossa corrida, né, a gente, quando fala da gente vencer, né, o pecado que fica nos guardando, alguns desses são feridas do passado que precisam ser curadas na nossa vida espiritual. Isso acaba nos agarrando e atrapalhando, né? Então, aqui é tão interessante, né? Porque ele fala, mas corrida, o que tem a ver com a mão fraquinha? Mas numa corrida, se você não tem um bom desempenho de todo o seu corpo, por exemplo, se você não tem o equilíbrio, né, de você estar correndo com seus braços e sua mão assim, de uma forma equilibrada, você também não consegue correr direito, não é verdade? E se seu joelho não estiver bom, você não vai conseguir correr. Então, eu acho interessante a linguagem que ele usa aqui, né? Mãos cansadas. É a pessoa que está cansada mesmo, porque a mão parece que trabalha mais que tudo, né, no nosso corpo. E aí,
ele fala desse incentivo da gente poder. Aqui é um encorajamento um com o outro, tá? Por isso que eu usei essa figura. Não é para a gente ficar julgando o outro, por exemplo, fala assim: o joelho está fraco, então ele caiu por causa do joelho fraco, né? Então, assim, tipo, você vacilou na sua caminhada, na sua corrida com Deus. Mas aqui não é o julgamento de um com o outro, mas é a gente poder, um ao outro, nos fortalecer, né? Então, assim, nossa corrida vai ter êxito se a gente conseguir com que todos os nossas feridas sejam transformadas e que a gente ali fala dos caminhos retos, né, para os pés. Então, assim, e a gente conseguir continuar correndo a corrida no caminho, no objetivo que o Senhor tem para nossas vidas. Eu não sei o que você precisa que Deus trate na sua vida. Se é um pecado, se é um peso, se é falta de disciplina, se é falta da gente conseguir olhar firmemente, né, sem desviar do Senhor nessa corrida. Então, assim, não tem como, não tem. Aqui já a gente vê que é um nível de caminhada com Deus. Deus tem um propósito para a nossa vida. E talvez alguns estão pensando, não, mas eu não tenho chamado. Não, eu sou, né? Deus não está falando para eu fazer nada. Mas Deus tem um propósito na vida de cada um. Você pode não ser pastor, mas talvez Deus está te chamando para ser um evangelista. Mas talvez Deus está chamando para você ser um apoiador de ministérios. Talvez Deus está te chamando para você ir lá amar aquela pessoa que ninguém ama, aqueles que estão abandonados pelo caminho. E aí, para a gente conseguir cumprir com essa carreira, com essa corrida, a gente precisa ser fortalecido, né? A gente precisa ter disciplina, a gente precisa se livrar dos pesos e pecados. O que será que você precisa? Talvez você precisa descobrir qual é a sua carreira, qual é a sua corrida. Eu não sei em qual área que você precisa que Deus trate e trabalhe com você, né? Mas que Deus possa estar nessa manhã, né, te fortalecendo e deixando seus joelhos fortes para que vocês possam fazer caminhos retos. Amém? Vamos orar? Senhor,